que sou processado por um apartamento que não é meu. E eles sabem que o Globo mentiu quando disse que era meu. A Polícia Federal da Lava Jato mentiu que era meu. O Ministério Público mentiu dizendo que era meu. E eu pensei que o Moro ia resolver e ele mentiu dizendo que era meu. E me condenou a 9 anos de cadeia. É por isso que eu sou um cidadão indignado. Porque eu já fiz muita coisa com meus 72 anos. Mas eu não os perdoo por ter passado para a sociedade a ideia de que eu sou um ladrão. Deram a primazia dos bandidos fazer um pichuleco pelo Brasil inteiro. Deram a primazia dos bandidos chamar a gente de petralha. Deram a primazia de criar quase que um clima de guerra, negando a política nesse país. E eu digo todo dia, nenhum deles tem coragem ou dorme com a consciência tranquila da honestidade e da inocência que eu duro. Nenhum deles. Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha saído do partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Mas eu acredito na justiça. Numa justiça justa, numa justiça que vota um processo baseado nos autos do processo, baseado nas informações das acusações, das defesas, na prova concreta que tem a arma do crime. O que eu não posso admitir é um procurador que fez um PowerPoint e foi para a televisão dizer que o PT é uma organização criminosa que nasceu para roubar o Brasil. E que o Lula, por ser a figura mais importante desse partido, o Lula é o chefe. E portanto, se o Lula é o chefe, diz o procurador, eu não preciso de provas, eu tenho convicção. Eu quero que ele guarde a convicção dele para os comparsas deles, para os asseclas deles, e não para mim. Não para mim. Certamente um ladrão não estaria exigindo prova. Estaria de rabo preso, com a boca fechada, torcendo para a imprensa não falar o nome dele. Eu tenho mais de 70 horas de jornal nacional me triturando. Eu tenho mais de 70 capas de revistas me atacando. Eu tenho mais de milhares de páginas de jornais e matérias me atacando. Eu tenho mais a Record me atacando. Eu tenho mais a Bandeirante me atacando. Eu tenho mais a rádio do interior, a rádio de outros estados. E o que eles não se dão conta é que quanto mais eles me atacam, mais cresce a minha relação com o povo brasileiro. Eu não tenho medo dele. Eu até já falei que gostaria de fazer um debate com o Moro sobre a denúncia que ele fez contra mim. Eu gostaria que ele me mostrasse alguma coisa de prova. Eu já desafiei os juízes do TRF4 que eles fossem para um debate na universidade, se ele quiser, no público que ele quiser, provar qual é o crime que eu cometi neste país. E eu, às vezes, tenho a impressão, e tenho a impressão porque eu sou um construtor de sonho. Eu, há muito tempo atrás, eu sonhei que era possível governar esse país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia, envolvendo milhões de pessoas nas universidades, criando milhões e milhões de empregos nesse país. Eu sonhei que era possível um metalúrgico sem diploma universidade cuidar mais da educação do que os diplomados e concursados que governaram esse país e cuidar da educação. Eu sonhei que era possível a gente diminuir a mortalidade infantil levando leite, feijão e arroz para que as crianças pudessem comer todo dia. Eu sonhei que era possível pegar os estudantes da periferia
e colocá-lo nas melhores universidades desse país, para que a gente não tenha juízes e procuradores só da elite. Daqui a pouco nós vamos ter juízes e procuradores nascidos na favela de Heliópolis, nascidos em Itaquera, nascidos na periferia. Nós vamos ter muita gente do Sem Terra, do MTST, da CUT formado. Esse crime eu cometi. Eu cometia esse crime que eles não querem que eu cometa mais. É por conta desse crime que já tem uns 10 processos contra mim. E se for por esses crimes de colocar pobre na universidade, negro na universidade, pobre comer carne, pobre comprar carro, pobre viajar de avião, pobre fazer sua pequena agricultura, ser microempreendedor, ter sua casa própria. Se esse é o crime que eu cometi, eu quero dizer, eu vou continuar sendo criminoso nesse país, porque vou fazer muito mais. Vou fazer muito mais. Companheiros, nós agora estamos num trabalho delicado. Eu talvez viva um momento de maior indignação que um ser humano vive. Não é fácil o que sofre a minha família. Não é fácil o que sofre os meus filhos. Não é fácil o que sofreu a Marisa. E eu quero dizer que a antecipação da morte da Marisa foi a safadeza e a sacanagem que a imprensa e o Ministério Público fizeram contra ela. E eu então, companheiros, resolvi levantar a cabeça. Não pense que eu sou contra a Lava Jato, não. A Lava Jato, se pegar bandido, tem que pegar bandido mesmo que roubou e prender. Todos nós queremos isso. Todos nós a vida inteira dizíamos, só prende pobre, não prende rico. Todos nós dizíamos. E eu quero que continue prendendo o rico. Eu quero. Agora, qual é o problema? É que você não pode fazer julgamento subordinado à imprensa. Porque no fundo, você destrói as pessoas na sociedade, na imagem das pessoas, e depois os juízes vão julgar e falam, eu não posso ir contra a opinião pública, porque a opinião pública está pedindo para caçar. Quem quiser votar com base na opinião pública, largue a toga e vá ter candidato a deputado. Escolha um partido político e vá ser candidato. Ora, a toga, ela é um emprego vitalício. O cidadão tem que votar apenas com base nos autos do processo. Aliás, eu acho que o ministro da Suprema Corte não deveria dar declaração de como vai votar. Nos Estados Unidos, termina a votação e você não sabe em que o cidadão votou, exatamente para que ele não seja vítima de pressão. Então, o juiz tem que ter, diferentemente de nós, a cabeça mais fria, mais responsabilidade de fazer acusação ou de condenar. O Ministério Público é uma instituição muito forte, tem uma coisa chamada responsabilidade. E não pense que quando eu falo assim, eu sou contra. Eu fui presidente de 4 procuradores e fiz discurso em todas as posses. E eu dizia, quanto mais forte for a instituição, mais responsável os seus membros têm que ser. Você não pode condenar a pessoa pela imprensa, mas depois você julgá-la. Vocês estão lembrados que quando eu fui prestar depoimento lá em Curitiba, eu disse pro Moro, você não tem condições de me absolver, porque a Globo está exigindo que você me condene e você vai me condenar. Pois bem, eu acho que tanto o TRF4 quanto o Moro, a Lava Jato e a Globo, elas têm um sonho de consumo. O sonho de consumo é que, primeiro, o golpe não terminou com a Dilma. O golpe só vai concluir quando eles conseguirem convencer que o Lula não possa ser candidato a presidente da República em 2018. Eles não querem, não é porque eu vou ser eleito, eles não querem que eu participe, apenas porque tem a possibilidade de cada um de nós eleger. Eles não querem o Lula de volta, porque pobre
Na cabeça deles não pode ter direito. Pobre não pode comer carne de primeira. Pobre não pode andar de avião. Pobre não pode fazer universidade. Pobre nasceu, segundo a lógica dele, de comer e ter coisa de segunda categoria. Então, companheiros e companheiras, o outro sonho de consumo deles é a fotografia do Lula preso. Eu fico imaginando a tesão da Veja colocando a capa minha preta. Eu fico imaginando a tesão da Globo colocando uma fotografia minha presa. Eles vão ter orgasmo múltiplo. Eles decretaram a minha prisão. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vou atender o mandato deles. E vou atender porque eu quero fazer a transferência de responsabilidade. Eles acham que tudo que acontece nesse país acontece por minha causa. O que é que eu quero transferir de responsabilidade? Eles já tentaram me prender por obstrução de justiça. Não deu certo. Eles agora querem me pegar numa prisão preventiva, que é uma coisa mais grave, porque não tem habeas corpus. Mas eu vou lá com a seguinte crença: eles vão descobrir pela primeira vez o que eu tenho dito todo dia. Eles não sabem que o problema desse país não chama-se Lula. O problema desse país chama-se vocês, a consciência do povo. Não adiantam tentar evitar que eu ande por esse país, porque tem milhões e milhões de Lulas, de Bolo, de Manuela, de Dilma Rousseff para andar por mim. Não adianta tentar acabar, sabe, com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo dono de vocês. Não adianta achar que tudo vai parar o dia que o Lula tiver infarte. É bobagem, porque o meu coração baterá pelo coração de vocês, e são milhões de corações. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano. Eu sou uma ideia misturada com a ideia de vocês. E eu tenho certeza que companheiros como Sem-Terra, MTST, os companheiros da CUT e do movimento sindical sabem. E essa é uma prova. Eu vou cumprir o mandato. E vocês vão ter que se transformar. Cada um de vocês não vão mais chamar Chiquinha, Joãozinho, Zezinho, Albertinho. Todos vocês daqui pra frente vão virar Lula e vão andar por esse país fazendo o que você tem que fazer. E é todo dia. Eles têm que saber que a morte de um combatente não para a revolução. Portanto, companheiro, eu tive chance agora. Eu estava no Uruguai, entre Livramento e Rivera. E as pessoas diziam assim pra mim: Lula, você dá uma voltinha ali, é só atravessar a rua, finge que vai comprar um whiskyzinho, você tá no Uruguai junto com o Pepe Mujica e vai embora e não volta mais de pedacinho político. Ô Lula, você pode ir na embaixada da Bolívia, você pode ir na embaixada do Uruguai. Ô Lula, vai na embaixada da Rússia. Ô Lula, vai na embaixada de lá você pode ficar falando. Eu falei, eu não tenho mais idade. A minha idade é enfrentá-los de olho no olho. E eu vou enfrentá-los aceitando cumprir o mandato. Eu quero saber quantos dias eles vão pensar que estão me prendendo. E quanto mais dias eles me deixarem lá, mais Lula vai nascer nesse país e mais gente vai querer brigar nesse país, porque a democracia não tem limite, não tem hora pra gente brigar. Por isso eu estou fazendo uma coisa muito consciente, mas muito consciente. Eu falei pros companheiros, se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que o Lula tá foragido, que o Lula tá escondido. Não, eu não tô escondido. Eu vou lá na barba deles, pra eles saberem que eu não tenho medo, pra eles saberem que eu não vou correr e pra eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Eles têm que saber disso, tá? E façam o que quiserem. Façam o que quiserem. Eu vou terminar com uma frase
que eu peguei em 1982 numa menina de 10 anos em Catanduva, que eu não sei quem é. E essa frase não tem autor. A frase dizia: os poderosos podem matar 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. E a nossa luta é em busca da primavera. Eles têm que saber que nós queremos mais casa, nós queremos mais escola, nós queremos menos mortalidade. Nós não queremos repetir a barbaridade que fizeram com a Marielle no Rio de Janeiro. Nós não queremos repetir a barbaridade que fazem com meninos negros na periferia desse país. Nós não queremos mais que volte a desnutrição, a mortalidade por desnutrição desse país. Nós não queremos mais que um jovem não tenha esperança de entrar na universidade, porque nesse país, esse país é tão cretino que ele foi o último país do mundo a ter uma universidade. O último. Todos os países mais pobres tiveram, porque eles não queriam que a juventude brasileira estudasse. E falaram que custava muito fazer escola. É se perguntar quanto custou não fazer há 50 anos atrás. Então eu quero que vocês saibam que eu tenho orgulho, profundo orgulho, de ter sido o único presidente da República sem ter um diploma universitário, mas sou o presidente da República que mais fez universidade na história desse país, para mostrar para essa gente que não confunda inteligência com quantidade de anos da escolaridade. Isso não é inteligência, é conhecimento. Inteligência é quando você sabe tomar decisão. Inteligência é quando você tem lado. Inteligência é quando você não tem medo de discutir com os companheiros aquilo que é prioridade. E a prioridade desse país é garantir que esse país volte a ter cidadania. Não vão vender a Petrobras. Vamos fazer uma nova constituinte. Vamos revogar a lei do petróleo que eles estão fazendo. Não vamos deixar vender o BNDES. Não vamos deixar vender a Caixa Econômica. Não vamos deixar destruir o Banco do Brasil. E vamos fortalecer a agricultura familiar, que é responsável por 70% do alimento que nós comemos nesse país. É com essa crença, companheiros, de cabeça erguida, como eu estou falando com vocês, que eu quero chegar lá e falar para o delegado: estou à sua disposição. E a história, daqui a alguns dias, vai provar que quem cometeu o crime foi o delegado que me acusou, foi o juiz que me julgou e foi o Ministério Público que foi leviano comigo. Por isso, companheiros, eu não tenho lugar no meu coração para todo mundo. Mas eu quero que vocês saibam, se tem uma coisa que eu aprendi a gostar nesse mundo, é da minha relação com o povo. Quando eu pego na mão de um de vocês, quando eu abraço um de vocês, quando eu beijo, porque agora estou beijando homem e mulher igualzinho, não mistura mais. Quando eu beijo um de vocês, eu não estou beijando com segundas intenções. Eu estou beijando porque quando eu era presidente, eu dizia: eu vou votar para onde eu vim. E eu sei quem são meus amigos eternos e quem são os amigos eventuais. Os de gravatinha que iam atrás de mim, agora desapareceram. E quem está comigo é aqueles companheiros que eram meus amigos antes de eu ser presidente da República. É aqueles que comiam rabada aqui no Zerão. É aqueles que comiam frango com polenta ali no Demarque. É aqueles que tomavam caldo de mocotó no Zelão. Esses continuam sendo os nossos amigos. É aqueles que têm coragem de invadir um terreno para fazer casa. É aqueles que têm coragem de fazer uma greve contra a Previdência. É aqueles que têm coragem de fazer uma greve ou ocupar um campo para fazer uma fazenda produtiva. É aqueles que, na verdade, precisam do Estado. Então, companheiros, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês vão perceber que eu sairei dessa maior, mais forte, mais verdadeiro e inocente, porque eu quero provar que eles é que cometeram um crime político de perseguir um homem que tem 50 anos de história política. E por isso eu sou muito grato. Eu não tenho como pagar a gratidão, o carinho e o respeito que vocês têm dedicado por mim nesses tantos anos. Por isso, companheiros, um grande abraço. Pode ficar certo, esse pescoço aqui não baixa. A minha mãe já fez o pescoço curto para ele não baixar. E não vai baixar, porque eu vou de cabeça erguida
e vou sair de peito estufado de lá, porque vou provar a minha inocência. Um abraço, companheiros, obrigado, mas muito obrigado a todos vocês pelo que vocês me ajudaram. Um beijo, querido, muito obrigado. Lula.